Olá, meu nome é Eric Camusquece e essa é a apresentação do meu trabalho final de curso pela FEC, no curso de Engenharia Elétrica. O projeto apresentado neste vídeo é um sistema de medição e proteção para células fotovoltaicas em caso de sombreamento parcial. Eventos como sombreamento parcial e total podem afetar a eficiência e a integridade de sistemas fotovoltaicos. Apesar de danos dessa forma serem raros, são um risco real para aqueles que possuem plantas solares. Soluções tradicionais envolvem o uso de diodos difusíveis que apresentam desvantagens, como por exemplo a perda ativa do diodo pela queda de tensão e a passagem de corrente, e a necessidade de substituição do fusível toda vez que for queimado. Esses problemas podem ser mitigados com o uso de relés com controle ativo. O monitoramento de plantas solares com coleta de dados é interessante para a avaliação do funcionamento desta. Com isso, a integração entre monitoramento e controle é uma proposta atrativa e é analisada neste trabalho. Para se analisar efeitos como a corrente reversa causada por sombreamento parcial, busca-se medir a tensão e a corrente em cada célula. Para se realizar as medições, foram pensados múltiplos circuitos de teste, utilizando o processador STM32 para coletar e analisar os dados. Para medir a tensão, temos três possibilidades: um divisor resistivo direto para a entrada analógica do STM32, o LM34, um amplificador operacional que amplifica a tensão para entrar na entrada analógica do STM32, ou utilizar o INA219, um CI capaz de comunicação I2C que faz a medida de tensão e corrente sozinho. Para a medição de corrente, temos novamente três opções: o INA219, que faz a medição através de um resistor shunt e faz envio para o processador através do protocolo I2C. Além disso, temos o INA181, um amplificador de ganho fixo específico para a medição bidirecional de corrente, que amplifica a tensão sobre o resistor shunt e é medido pela porta analógica do STM32. E por último, outro circuito utilizando o amplificador operacional LM324, que amplifica também a tensão sobre o shunt e é lido pelo STM32. À esquerda, é possível observar o circuito simulado para o LM324 buscando um amplificador não inversor de ganho 2, o que foi obtido na simulação. Esse é utilizado para a medição de tensão na placa fotovoltaica. Já à direita, observa-se o circuito para amplificação de tensão sobre o resistor shunt, utilizando também o LM324. É um circuito amplificador não inversor com ganho de 50 e um shift de tensão de 2,5 volts, para possibilitar a leitura bidirecional de corrente com a alimentação do amplificador no terra e no 5 volts. Essas simulações foram feitas utilizando o software PSpice da Cadence. Aqui, observa-se o esquemático dos circuitos amplificadores usando o LM324. Na esquerda, temos o circuito de medição de tensão, e na direita, o de corrente. Todos os esquemáticos foram feitos utilizando o Altium Designer. Neste slide, é possível observar o esquemático relativo ao CI INA181. Tanto o CI INA219 quanto o processador STM32 utilizado, que podem ser vistos na tela no momento, já vieram em placas de circuito impresso próprias, que facilitam seu uso. Até o momento de gravação deste vídeo, somente o INA219 foi testado para medição de tensão e corrente. Os outros circuitos de medição não chegaram a ser montados. Para finalizar os circuitos, temos na imagem à esquerda o esquemático da referência de tensão de 2,5 volts, utilizando o circuito integrado LM385. Esse circuito também não foi montado. Já à direita, temos o circuito de controle e visualização do relé. Temos um LED para indicar quando o relé estiver ligado, o transistor de junção bipolar serve para ativação do relé sem puxar corrente significativa do microcontrolador, e por último, o diodo serve para a proteção do sistema durante o desligamento do relé. Nos próximos dois slides é possível observar o layout feito pelo aluno da placa de circuito impresso com os circuitos mostrados anteriormente. Para facilitar o uso, foram utilizados conectores para conexões externas como a alimentação, o microcontrolador, as placas fotovoltaicas e a saída. Antes de seguir para os resultados, foi feita uma análise da célula fotovoltaica obtida para caracterizá-la.
Esses testes foram feitos utilizando um multímetro e resistores diversos. No dia 12 de novembro de 2024, em torno de 1h da tarde, em um momento com o céu limpo. Os resultados mostram a curva característica, que pode ser observada na imagem, com as propriedades esperadas e, assim, validou-se os módulos comprados. Pode-se observar na tela o produto final fabricado. A placa foi feita pelo Serviço de Apoio Técnico ao Ensino, utilizando o equipamento LPKF S43, o que apresentou limitações no design da placa. A montagem foi feita completamente pelo aluno, utilizando equipamentos especializados e proteção adequada. Aqui, pode-se observar a parte inferior da placa. Para testar a integridade da placa, utilizou-se de um multímetro para avaliar a continuidade das trilhas e de um osciloscópio para verificar a transmissão dos sinais. Furos passantes metalizados não eram possíveis com o equipamento do apoio técnico. Logo, foram soldados à mão pelo aluno, um fator que diminuiu a qualidade da placa e dificultou a montagem. Para testar o sistema, utilizou-se o ambiente de desenvolvimento próprio da ST, o STM32 Cube, e uma biblioteca do GitHub chamada STM32 INA219 Library. A programação foi feita pelo aluno na linguagem C. Para avaliar melhor a tensão, cada módulo conectado foi composto por 4 células em série, para uma tensão de aproximadamente 2 volts em aberto. Com isso, foi possível validar a capacidade de controle dos relés pelas GPIOs do STM32 e as medições de tensão e corrente pelo INA219. Foram utilizados simultaneamente no máximo 3 módulos de fotocélulas, mas a confirmação dos 4 relés e dos 4 posições do INA219 e a sua comunicação em I2C foram confirmadas. Dessa forma, os objetivos do projeto foram alcançados. Porém, a qualidade da placa e sua manuseabilidade ficaram abaixo do esperado. Melhorias em versões futuras seriam a redução do tamanho, buscar reduzir o número de circuitos redundantes, otimizar o roteamento de trilhas. Com isso, teríamos um produto final melhor e mais fácil de ser utilizado. E assim, encerro essa apresentação. Obrigado.